A tecnologia é inevitável. Ela vem ao longo dos anos, ocupando diversos espaços. E pode ser essencial para conseguirmos viver em um mundo cada vez mais acelerado. Diante desse cenário, é natural que as empresas busquem a transformação digital para se manterem relevantes no mercado. Porém, muitos acreditam que transformação digital significa apenas levar um produto tradicional para o ambiente online. Essa concepção não poderia estar mais errada. Existem muitos erros que o mercado comete ao tentar trazer a transformação digital para suas empresas. O maior deles, na minha opinião, é quando as empresas querem externalizar a digitalização. O que seria isso? É o front-end, é a experiência do usuário, a experiência final do usuário, a experiência visual, a experiência tátil. De que forma? Trazendo um aplicativo, trazendo automação no chat de atendimento, né? No WhatsApp ali. E essa forma talvez não seja o melhor começo, porque muitas vezes, e na maioria das vezes, as empresas não estão preparadas internamente para trazer essa transformação. Vou dar um exemplo aqui. Existem muitos escritórios de advocacia, aliás, os escritórios de advocacia hoje estão começando a sua transformação digital, assim como outras indústrias que estão um pouco atrasadas nesse caminho. Muitos escritórios de advocacia só têm advogados, e eu estou falando de escritórios grandes, tá? Não os pequenos, mas grandes. Escritórios com 300 advogados, até mais. E esses escritórios, eles são basicamente formados por advogados, alguns secretários e tal, mas não existe analista de dados mesmo, o cientista de dados ali para ajudar com bases. Um outro exemplo de trabalho que esses escritórios têm é quando eles têm que fazer um cruzamento de bases de dados, muitas vezes porque eles recebem uma carteira nova de cliente, ou passa uma carteira nova, ou tem que fazer um merge, né, uma união de tabelas ali de vários escritórios que um cliente está passando, e aí eles têm que fazer esse cruzamento de dados. E eu vejo os próprios advogados desses escritórios trabalhando nesse cruzamento, nesse trabalho que é feito por um analista de dados ou um analista de Business Intelligence, de BI. Então, trabalhar ali a fundação internamente dentro das empresas, né, o foundation, a base, é muito mais importante do que você trazer um produto dito inovador ou simplesmente para trazer uma questão de marca, de brand awareness ali, que sua marca é digital para os usuários. Mas no final você acaba onerando muitos recursos dentro da sua empresa, do seu escritório, com recursos que não são especialistas naquilo, e aí por isso há o desperdício, na verdade. Esse é um dos maiores erros que eu vejo, você tentar trazer para o mercado uma imagem de digitalização, que você é inovador, que você está de vanguarda e já está pronto para o mercado, mas quando na verdade o seu time, o seu principal recurso, as pessoas ali dentro, elas estão sofrendo porque não fazem aquilo que elas têm de melhor dentro das suas fortalezas, né? Um advogado, ela tem que usar as suas fortalezas para aquilo que ela foi preparada, para aquilo que ela estudou, não, na verdade, ficar em planilha de Excel. Digitalizar um produto ou serviço é apenas uma parte da transformação digital. Mais do que passar tudo para o digital, é preciso entender o que faz sentido ser digitalizado. E para isso é preciso compreender quais são os 4 pilares da transformação digital. São diversos os fatores que determinam como pode se dar a transformação digital de uma empresa, e esse processo está pautado em 4 grandes pilares. Apesar de distintos, eles se unem para alavancar esse movimento, ocupando em suas diferentes frentes a alteração de fatores-chave para uma mudança fundamentada. Digitalização é o primeiro deles. Sozinha, a digitalização não é capaz de ativar a transformação digital inteira de uma empresa, mas quando bem feita pode impulsionar os resultados da organização em direção a mudanças bem-sucedidas. Veja, esse processo de identificação das necessidades do negócio, onde você pode aplicar uma inovação, eu vejo que tem 2 caminhos. Primeiro,
que é o caminho mais tradicional, você vai até as áreas, os departamentos, os processos de negócio, identifica problemas. A partir desses problemas, você vai buscar soluções no mercado. É um modelo inside out. Então existe um segundo caminho para você trazer inovação na empresa, que é o caminho que a gente chama de outside in. Isto é, eu estou no mercado analisando soluções, conhecendo startups, conhecendo o ecossistema de startups, conhecendo soluções de universidades e centros de pesquisa, não importa o que. Ao descobrir uma solução que pode ser interessante para o meu negócio, eu levo essa oportunidade, aí não é mais um problema, eu levo essa oportunidade para a empresa. E nesse momento, o cuidado a tomar é levar essa oportunidade para os níveis altos da empresa, para o CEO, para o diretor, que em geral é quem não está no dia a dia, tem uma visão mais de longo prazo, logo pode entender melhor como essa oportunidade pode ser aplicada aos processos, ao modelo de negócio da empresa. E, obviamente, patrocinar esse movimento. No final das contas, inovações para resolver problemas ou inovações para trazer novas oportunidades vão demandar projetos. E esses projetos precisam ser priorizados na organização. Que critérios, em geral, nós usávamos? É claro que cada empresa tem um contexto diferente, mas quais eram os critérios principais que nós usávamos? Primeiro, o tempo de implantação dessa solução. Estava adequado com o que nós imaginávamos, com o que podíamos esperar no mercado, que o mercado toleraria aquele tempo para implantarmos? Segunda questão de custo. Quanto custa essa solução? Conseguimos bancar? Isso se encaixa no nosso orçamento? Terceiro, questão de recursos. Temos os recursos, principalmente os talentos, para implementar essa solução? Um quarto critério importante é a atenção executiva. Há naquele momento na empresa a atenção executiva necessária para tocar aquele projeto? A gente não pode subestimar isso, porque é daí que vem o patrocínio, é daí que vem a gestão da mudança, o engajamento necessário para realmente implementar essas inovações. A inovação, num primeiro momento, ok, você precisa de muita ideação, cocriação, mas em algum momento você precisa implementar essa solução, implantar esse projeto para que realmente traga resultado. E é nesse momento que você precisa de muita atenção executiva, disponibilidade dos executivos, engajamento para que isso aconteça de fato. E um outro critério de priorização é olhar o portfólio de projetos como um todo na empresa. Como nós já falamos, a transformação digital é um processo longo. Várias iniciativas vão surgir ao longo do tempo. Então, o cuidado é olhar esse portfólio e ver o que mais, que outros projetos críticos, importantes, estratégicos, a empresa tem nesse portfólio, para ver se cabe mais essa iniciativa de inovação, mais esse projeto, né, ganhando, né, e tendo todo o patrocínio, mais uma vez, de todo o corpo executivo e o board da empresa. De maneira geral, digitalizações bem feitas pegam trabalhos repetitivos e previsíveis, que seguem uma sequência de passos bem estabelecida, utilizando máquinas ao invés de seres humanos para performar tais atividades. Mesmo se concentrando em tarefas mais simples, a digitalização ajuda na economia de capital a longo prazo, melhora os processos e a excelência operacional. Isso define a digitalização. Não se muda o core business, se muda somente a forma de fazer uma atividade que não possuía grande valor para o negócio. A digitalização tem a ver com fazer melhor aquilo que eu já faço. Eu executar aquela atividade com melhor eficiência operacional. Então, o primeiro elemento, você simplesmente digitalizar uma tarefa, já traz bastante resultado no curto prazo, né? Já traz... durante esse processo de aprender a usar as tecnologias, a articular o uso dessas tecnologias digitais, esse foi um elemento que nos ajudou bastante a criar um fôlego financeiro, né? A gerar um funding no curto prazo para que a gente pudesse investir no longo prazo. Então eu tenho vários exemplos de como a gente utilizou a digitalização de tarefas em prol de uma maior produtividade do time. Um exemplo claro disso
foi quando a gente começou a fazer atendimentos que eram feitos através de call centers, né? Dentro dessa operadora, o atendimento, as pessoas ligavam e eram atendidas por pessoas, né? E muitas vezes, às vezes 80% das chamadas eram relativas a um problema de segunda via da conta. Ou seja, você fazia todo um processo de atendimento que era demorado, até ser atendido por uma pessoa, passava por várias etapas desse processo, e aí o objetivo daquela chamada, 70% das vezes, era para uma segunda via de conta. Quando a gente criou esse atendimento através de uso de tecnologias emergentes, de tecnologias digitais, a gente livrou 70% das chamadas. E isso permitiu que a gente reduzisse custos, como eu falei, melhorasse a eficiência operacional, atendesse mais rápido o usuário. Então a gente tem a percepção de que, poxa, eu robotizei, então as pessoas não gostaram desse atendimento, ou tiveram uma avaliação pior de qualidade desse atendimento. Muito pelo contrário. O resultado foi até melhor do que antes, porque tirar os erros humanos que às vezes aconteciam não aconteceram mais com esse novo tipo de atendimento. E isso nos permitiu perceber que era possível criar um novo modelo de negócio acerca disso. Então a gente digitalizou uma tarefa, fez aquilo que a gente já fazia de uma forma mais eficiente, então simplesmente não transformou a empresa, mas a partir dali eu comecei a interagir de uma forma diferente com o cliente, comecei a propor novos produtos, mesmo durante um atendimento, entender os comportamentos do chamado, usar dados que antes eu não tinha muito registro desses dados, porque era um humano que estava atendendo. Agora eu passei a ter registro desses dados, passei a perceber palavras-chave que eram faladas durante esse atendimento e passei a personalizar mais a forma como eu atendia. Eu saí de um modelo de negócio em que o atendimento era um padrão, um script seguido por humano, para um atendimento personalizado. Isso trouxe mais engajamento e em muitos momentos passou a gerar mais receitas para a empresa. Porque ela via que mesmo naquele atendimento, mesmo quando eu estava fazendo aquele pedido, ele já colocava lá uma oferta que era feita para mim, baseado no conhecimento que ele tinha e que antes eu não conseguia por conta do atendimento humano. Então veja como uma simples busca de uma eficiência operacional, de digitalizar uma tarefa, me propiciou construir um novo modelo de negócio baseado na personalização de ofertas atreladas àquele atendimento que agora era digital. Toda vez que você digitaliza uma relação que não era digital, você deixa mais dados disponíveis. E tirar proveito disso é um dos pilares, né, de você construir novos modelos de negócio. Agora, como determinar se a digitalização deve ser implementada? Há 3 itens principais que merecem atenção. O primeiro deles é que a tarefa em questão deve ser automática. O segundo é que ela deve ter uma sequência de passos bem definida. E o terceiro, que ela deve gerar baixo valor para o negócio. Se algum processo atende a todos os requisitos, então ele é um ótimo candidato à digitalização. Então, qual que é o mecanismo que a gente usa para otimizar um processo através do digital? Uma primeira coisa, a gente olha para esse processo, olha para o mercado e cria o que a gente chama de débito técnico e débito de negócio. Débito técnico é quanto que eu estou aquém do mercado do ponto de vista técnico, do ponto de vista de utilização de tecnologias neste processo de negócio. E o outro é o débito de negócio. Bom, com relação ao mercado, quanto que eu estou em dívida, vamos dizer assim, né, com relação às funcionalidades, as características, as features deste processo, o que esse processo entrega para os seus clientes. Esse é um primeiro diagnóstico que mostra o que eu preciso fazer, qual o tamanho do meu problema. Depois a gente olha para o fluxo mesmo do processo, redesenha o processo, tradicionalmente um desenho de fluxo de processo. Depois a gente olha para as tecnologias viabilizadoras, né? Bom, o que eu tenho? Eu tenho inteligência artificial que eu posso aplicar nesse processo, eu tenho realidade aumentada que eu posso aplicar nesse processo, eu tenho blockchain, o que eu posso aplicar? E talvez até dividindo em momentos, né? Em função das maturidades das tecnologias. Num primeiro momento eu vou colocar uma tecnologia mais simples e à medida que outras tecnologias vão evoluindo, vão ficando mais maduras, eu vou ampliando o uso de tecnologias novas nesse meu processo. Mas enfim, eu defino quais são as tecnologias. Defino também o grau de integração desse processo com relação a todos os outros processos da empresa, tanto do ponto de vista de negócio, quanto do ponto de vista tecnológico, respeitando a minha arquitetura
tecnológica. Uma das outras dúvidas que o mercado tem é: devo fazer uma automatização completa de um produto que eu tenho ou simplesmente uma mudança ali pontual, uma melhoria pontual, né, na digitalização desse produto? Eu sempre tento trazer para o núcleo da questão a necessidade do cliente, né, e como que isso casa com os objetivos e interesses da empresa. É lógico que quando você vai fazer uma mudança completa de um produto, algo muito mais complexo, onde você vai automatizar ou digitalizar completamente um produto, isso toma muito mais tempo e recurso. E recurso custa dinheiro, né? Quando a gente fala de recurso, a gente está falando de energia, a gente está falando de tempo, a gente está falando de dinheiro. Então isso cabe a uma escolha da empresa também. Agora, você fazer mudanças pontuais, tempos em tempos ali, em um produto, é uma maneira mais rápida de você chegar e inclusive ir fazendo testes de aceitação no mercado. Então, eu sou da teoria, inclusive em função da minha experiência, existe uma frase em inglês que é launch and iterate, que é lança o produto e faça as iterações, né, ao longo do tempo. Essa é a maneira mais rápida e assertiva de você lançar um produto, porque você vai errar menos, porque se você faz a mudança completa, você corre o risco de errar bastante, mas quando você lança um produto, aos poucos ou com poucas mudanças, você tem chances e rapidez de ajustar. Uma outra frase vindo do inglês que eu gosto é done is better than perfect, que é o feito é melhor do que o perfeito. Quando uma atividade impacta diretamente o core do negócio, um processo de digitalização puro e simples não funciona. Pelo contrário, pode atrapalhar e muito. Nesses casos, a situação deve ser vista de outra maneira. É o momento de realizar a otimização digital. Se uma atividade tem valor para o negócio, ela deve entrar no segundo pilar da transformação, que é a otimização digital. Esse processo é parecido com a digitalização, com a diferença que ela implica na geração de valor estratégico. Isso significa olhar para o modelo de negócios existente, por exemplo, a venda de um determinado produto, e otimizá-lo com a tecnologia disponível. Mas o mais importante é, depois que eu fiz isso, implantei um novo processo, agora ele está digitalmente perfeito, vamos chamar assim, no mês seguinte ele já está desatualizado. Por quê? Novas necessidades surgiram, o processo interno pode ter mudado, o negócio pode ter mudado, novas tecnologias surgiram. Então, é importante, ao final, ter um mecanismo desenhado para evoluções constantes. O tempo todo, os executivos de negócio e as pessoas de tecnologia têm que estar atentas a olhar para esse processo, olhar para, novamente, o débito técnico, o débito de negócio, as oportunidades de tecnologia e proporem constantemente evoluções, como se fosse um ciclo de PDCA, propor inovações constantemente nesse processo de negócio. É aí que a gente ganha o jogo, é nessa evolução sistemática, contínua do processo de negócio. Mas não basta apenas empregar novas tecnologias no aperfeiçoamento de um aspecto de seu negócio, como um processo ou produto. Uma loja na rua é vista por todos que passam por ali. Na internet, não é assim que funciona. Por isso é preciso pensar em sua vitrine. Ferramentas como o SEO e Google Ads, por exemplo, são formas de criar e levar a vitrine do negócio ao cliente. Enquanto no ambiente físico, o cliente vai até o produto que deseja, no digital, o produto deve ir até o cliente. Usar uma carteira de clientes para criar um mailing de marketing, aproveitar o cadastro e gerar ofertas, cashback, cuponeria. Essas ações parecem coisas simples, mas são formas claras e eficientes de otimizar um negócio. O core business, o objetivo principal da organização, continua o mesmo, mas o processo até esse objetivo mudou. Para identificar as atividades que podem ser otimizadas digitalmente dentro de uma empresa, é necessário observar alguns aspectos. São atividades que trabalham com as mesmas características do negócio analógico. É uma atividade que não mudou a estratégia, nicho, nem direcionador. É uma atividade que gera valor para o cliente e para o negócio de maneira significativa.
Finalmente, é um processo que demanda adequação de processos que já existem para o ambiente digital. E a coerência de unir a tradição e a inovação é onde você olha o impacto no core business da empresa. Quanto que impacta a transformação digital no core business? 100%. E tem uma linha de pensamento, a qual eu compartilho e corroboro, que é toda empresa vai ser uma empresa de tecnologia que fornece algum tipo de produto ou serviço. Então, um exemplo de um colega que eu estava conversando outro dia, que trabalha numa empresa que fabrica pneus, ele comentou comigo que a empresa dele já é considerada uma empresa de tecnologia que vende e distribui pneus. Então, a tecnologia ela vai acabar sendo o core business de todas as empresas. Isso abre, né, oportunidades, mas também gera talvez uma escassez no mercado tradicional. Quem tem uma visão de tendência e está aplicando técnicas e ferramentas que são disponibilizadas no dia a dia, já visualizou que essa é uma tendência natural das empresas, da tecnologia virar core business da empresa, e ele está se atualizando. Então você pega um engenheiro de área, por exemplo, né, um engenheiro de segurança, todas as áreas da engenharia, elas estão virando áreas que você não faz mais nada se você não souber o mínimo de programação, o mínimo, né, de tecnologia ali dentro. E mais, a própria medicina, e eu tenho um caso particular para comentar com vocês, eu fiz um check-up, né, enfim, faz lá um monte de exame no mesmo dia, e aí eu sentei para fazer ultrassom, do interno aqui, e sentei na maca lá, deitei e tal. De repente entra o médico, um senhor de aproximadamente 75, 80 anos. Comecei a conversar com ele e a máquina que estava ao meu lado, uma máquina extremamente tecnológica. Tudo era configuração e botão e mouse, e tinha lá chama trackball, né? Você vai mexendo a bolinha ali, o mouse vai mexendo e dá zoom e etc. E aquele senhor, aquele médico, doutor, com um conhecimento profundo da ferramenta, que ele teve que unir toda a bagagem dele da medicina, aprender a mexer numa máquina. Então hoje ele praticamente é um doutor que conhece tecnologia. Sem isso, talvez ele não estivesse naquela clínica que eu fiz o exame, que é uma clínica que, enfim, né, tá proporcionando algo mais assertivo para os seus clientes. Quando a tecnologia é usada para mudar as características de valor de uma corporação ou mudar o propósito da organização existir, aí sim estamos falando da transformação digital dos negócios. Diferente dos outros dois pilares que discutimos aqui, esse terceiro pode ser aplicado tanto a negócios analógicos quanto digitais. No momento da transformação digital do negócio, é hora de integrar o digital em todas as áreas da empresa. A gente está falando muito sobre centralidade no cliente. E o que isso traz, né? Eu vejo que é um modismo, que é um modismo, mas se você não é focado no cliente, você já não é bem visto no mercado. Esse é o ponto. Então, às vezes a gente tem que trazer isso à tona, mas não necessariamente estamos fazendo da forma certa. As empresas não necessariamente estão fazendo da forma certa. O que eu quero dizer com isso? É fácil a gente falar, somos focados no cliente. Dentro da minha experiência, o que eu vi é, mesmo os produtos inovadores, com o passar do tempo, viram um tipo de commodity. O que isso quer dizer? Novos concorrentes chegam para vender um produto similar. E se existe uma commodity ali, onde eu tenho várias opções, e aí eu vou trazer um exemplo mais raiz do que é uma commodity, que seria grãos de café. Vamos falar de grãos de café. Então o café ele tem várias qualidades, mas antigamente a gente tinha ali poucas opções e era o que tinha. Hoje temos uma variedade muito grande que é difícil a gente contar e saber quantas opções a gente tem, né? E por que isso? Mesmo o café sendo uma commodity, existem cafés de diferentes preços, lógico, de qualidades diferentes, mas ainda assim existe uma história por trás do café. Existe um propósito. Hoje, cada produtor, cada fabricante coloca em seus produtos um propósito, uma história para tentar, né, conseguir aquela audiência, aquele nicho de pessoas para o seu produto. E aí, falando do café, existem cafés de torra alta, de torra média, de torra baixa, mas ainda assim existem os cafés ali onde o produtor ele consegue trazer um pouco mais de impacto social dentro da sua produção.
ora focando ali nos seus produtores locais, no ecossistema local, favorecendo a comunidade local, e tem gente que compra isso, ou ainda o produtor que só favorece sua produção orgânica, e tem gente que compra isso. Então, aquilo que chama mais atenção de uma audiência específica, como é que você consegue trazer esse propósito, uma história para o seu produto? Isso a gente chama de trazer mais à tona a experiência do cliente. Mas essa mudança não pode acontecer apenas por uma vontade do gestor. Ela deve ser conduzida de forma coordenada, estruturada e de modo que tenha sua centralidade focada no cliente. Quem muda os negócios, afinal, são os clientes e não as empresas. Se a empresa tem clientes insatisfeitos, não é porque ela fez a transição para o ambiente digital ou mudou o seu modelo de negócios que isso vai mudar. A digitalização de um produto ou de um processo ou de um serviço, via de regra, é para resolver um problema do cliente. Sempre, na grande maioria das vezes. Mas também, obviamente, você pode usar a digitalização para resolver um problema da sua cadeia de valor, do seu canal de distribuição, interno, dos seus colaboradores. Mas o importante é que, invariavelmente, é para trazer um resultado novo ao negócio, é para trazer mais resultado para o negócio. Isso é o mais importante. Na condução da transformação digital do negócio, é fundamental a centralização do cliente. E para isso, alguns pontos são essenciais. Identificar a dor do cliente, levantar formas de como a tecnologia pode ajudar a solucionar esse problema, essa dor, mudar ou adotar um novo modelo de negócios, mas sempre respeitando a cadeira de valor e core business da corporação. E, por fim, testar e adaptar soluções tecnológicas sempre se baseando no feedback do cliente. Novos modelos de negócio exigem novos comportamentos. Claro que tecnologias são importantes, mas não são fundamentais para a criação de novos modelos de negócio. Por exemplo, o Uber, o Airbnb, o Waze, o grande diferencial é o comportamento novo que está por trás do uso desses aplicativos, dessas plataformas. As tecnologias não necessariamente são as mais emergentes, as mais diferenciadoras. Isso não é o relevante. Por outro lado, tem alguns segmentos, tem algumas inovações, alguns novos modelos de negócio que sim exigem novas tecnologias. Por exemplo, quando a gente pensa no segmento de health, de health tech, de saúde, aí sim, talvez eu tenha novas tecnologias, isso seja mais relevante. Talvez quando a gente pense no segmento de delivery, de varejo, aí sim, novas tecnologias são importantes. Mas de qualquer forma, um novo modelo de negócio só com uma nova tecnologia não se sustenta. O importante é você criar um modelo de negócio baseado num novo comportamento da sociedade. E agora, numa época pós-Covid, a gente vê a grande mudança de comportamento, de consumo dos clientes. E aí que moram as oportunidades de criação de novos modelos de negócio. A partir do momento em que a tecnologia está totalmente integrada à empresa de modo eficiente e que faz sentido com os objetivos e necessidades do business, surge a possibilidade de criar um negócio 100% dentro do ambiente digital. E isso é a essência de um negócio digital. A base de um negócio digital é o enfoque absoluto na satisfação dos clientes, mais do que em qualquer outra coisa. Não faça acordo com o banco. Ao longo do processo de adoção, implementação e adaptação desse novo modelo de negócio, é provável que se descubram novas formas de sanar as dores da base de clientes da empresa. O custo do crédito vai ficar cada vez mais alto. Você é um banco digital que dá conta cartão grátis. E coraçãozinho de graça, não? E é importante salientar que um negócio digital não cancela um negócio tradicional. Dependendo do ecossistema em que cada empresa está inserida, são diferentes serviços para diferentes públicos. O importante é entender como a tecnologia pode transformar cada negócio na melhor versão dele. Como saber se você tem um negócio digital diante de si? 2 pontos servem como guia nesse momento. O primeiro deles é identificar que o negócio em questão não poderia existir fora do formato 100% digital. O segundo é entender que é um negócio que depende da tecnologia atual para funcionar. Quando você está na empresa e você tem a transformação digital, sendo colocada, introduzida no core business, tem alguma coisa que pode atrapalhar esse processo?
O que você precisa deixar de fazer, o que você precisa talvez deixar de lado, né, para que a transformação digital ela seja implementada de uma forma eficiente, rápida e dê o resultado que todos esperam ali, né? Porque, como eu comentei, tem que ter resultado positivo, não adianta só ser um apaixonado por tecnologia ou por inovação. Eu tenho um conceito interessante que vem da biologia, que são os leucócitos corporativos. Essas pessoas são normalmente executivos de alto escalão dentro da empresa, que por uma questão até de postura e posição, tem uma dificuldade de deixar o ego de lado. O ego é uma dos ingredientes que atrapalha a transformação digital dentro da empresa. Porque invariavelmente você vai mexer em estrutura da empresa, você vai mexer na composição de times, o dinheiro de alguma área vai ser maior o budget do que outra área. E esse tipo de mexida você mexe com poder. E mexeu com o poder, né? Mexer processos, você mexe com o poder, e o poder você vai mexer com o ego das pessoas. Então esse é um grande fator nas empresas tradicionais, principalmente, que atrapalha, atrasa ou até elimina, por isso que eu usei a metáfora aqui dos leucócitos, que o papel do leucócito no nosso organismo é qualquer coisinha diferente no organismo, o leucócito vai lá e ele ataca para matar. Então ele mata os projetos de inovação, né? Os leucócitos corporativos, eles matam, não deixa florescer, não deixa nem testar. Tem uma corrente de pensamento da desobediência produtiva ou, né, da transformação silenciosa, onde você pega gestores que estão um pouco mais, né, antenados, eles estão se desenvolvendo mais, estão entendendo a necessidade de dar esse passo da transformação digital e implementam coisas menores em suas áreas, mesmo sem a aprovação do alto executivo, do leucócito. Então ele se esconde do leucócito até criar um case de sucesso. E aí, com esse case de sucesso fica evidente, aí já não é mais uma ideia, já não é mais um projeto que eu imagino que vai dar um resultado. Não, eu tenho um resultado. E quando você tem resultado e você coloca isso na mesa de decisão, num planejamento estratégico, a chance de vencer e transformar, né, digitalmente é muito maior. Então, de novo, associando, né, a transformação digital a pequenas entregas rápidas, ágeis, para que você possa ir criando essa base de conhecimento, criando os cases, e com isso você consegue convencer todo mundo que precisa ser convencido dentro de uma empresa, independente do tamanho. Numa empresa menor, numa startup, é muito mais rápido, muito mais fácil. Numa empresa tradicional, que em tese é um pouco mais lento, um pouco mais burocrático, com resultados consistentes, contra fatos não há argumentos. Essa é a grande tese de uma empresa tradicional. Então é uma forma de você tentar unir a inovação com a tradição. É sempre importante ter em mente que o processo da adoção da transformação digital requer escolhas e renúncias. Nem sempre o que funciona para uma empresa, funciona para outra. Para uma gestão eficiente sob o modelo de transformação digital, é necessária a ampla ambidestria organizacional, de modo a entender o que cabe e faz sentido em cada situação. Nesse sentido, o gestor precisa ser capaz de perceber que, por um lado, há caminhos em menores investimentos que são mais fáceis de implementar no curto prazo, enquanto que, por outro, tipos diferentes de investimento trazem mais ganho potencial, mas também mais riscos. E as escolhas devem ser feitas. Que escolhas e renúncias sua organização está disposta a fazer? Adotar a transformação digital é entender que ela não é uma coisa só e que não há fórmula mágica. A transformação digital é uma construção que passa por todas as etapas de uma empresa. Dessa maneira, em base sólida, com todos os pilares bem estabelecidos e estáveis, é fundamental para a adaptação e um crescimento de sucesso dentro do mundo 4.0.